Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica, Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. Hoje nós vamos falar sobre um problema que, por exemplo, quem tem diabetes tem nos olhos, tem nas vistas. Para isso, a gente hoje recebe o Dr. Gustavo Grotoni, e eu não sabia de muitas coisas que antes da gente começar o programa atingem os olhos, não só doenças diretamente relacionadas à visão, mas doenças que você eventualmente não saberia que poderiam atingir os olhos e atingem. Explica pra gente como é que são quais são essas doenças, que eu sei que é mais de uma, diabetes a gente só usou para abrir o programa. Quais são essas doenças e o que elas trazem de malefício à nossa visão? Bom, Guto, antes de mais nada eu queria agradecer realmente a presença aqui no programa. É bom ter essa oportunidade de esclarecer ao público. Tem muita gente que deve, com certeza, escutar o que eu vou falar agora, vai se identificar e com certeza vai tomar mais cuidado daqui para frente com os problemas que os olhos podem ter. Bom, vamos começar pelo maior vilão aí da história, que acaba sendo o diabetes mesmo, né? Diabético realmente é uma coisa que você encontra hoje em uma grande quantidade. Provavelmente você deve ter amigos que são diabéticos. Eu tenho vários amigos que são diabéticos e tenho vários pacientes que são amigos também, mas que são diabéticos e têm uma série de alterações. Bom, o diabetes é uma doença metabólica, né, causada por um descontrole da relação que a insulina tem com a glicemia, ou seja, você tem um açúcar no sangue, né, que ele acaba ficando alto por vários motivos, seja porque você não produz insulina suficiente, seja porque o seu organismo, por exemplo, um gordinho, começa a ter uma resistência à ação da insulina, ou seja, mesmo produzindo insulina, a insulina ela não tem potência suficiente para metabolizar aquele açúcar todo que está circulando no sangue. Isso acaba elevando as taxas de glicemia e acaba dando uma série de problemas a longo prazo, né? Então, o diabético, a gente tem que realmente diferenciar também em 2 tipos de população. Aquele diabético que descobriu que tinha diabetes antes dos 30 anos, que é o diabetes tipo 1, e o diabetes tipo 2, que é após os 30 anos. Nesses 2 grupos, você tem os que usam insulina e os que usam só medicações por via oral. Geralmente o paciente jovem, com 30 anos de idade, né, ele é insulino-dependente, porque geralmente a diabetes que ele tem é muito mais agressiva. E, por outro lado, ele sabe exatamente o dia que começou o diabetes, porque no dia que começou ele teve sintoma. O diabético jovem ele tem muito mais sintoma por causa do diabetes do que uma pessoa com mais idade e que começa a apresentar o diabetes de uma maneira muito branda, ou seja, o diabético tipo 1 ele se cuida mais porque ele sabe mais cedo que ele tem o problema, ele sabe quais são os sintomas. Por outro lado, né, porque começou mais cedo, ele tem que tomar muito mais cuidado, porque ele tem muito mais vida pela frente, se ele não se cuidar, começa a ter uma série de problemas. São problemas cardiológicos, problemas renais, problemas
neurológicos que acabam levando a feridas que às vezes infectam e ele nem sente, e problemas nos olhos. Tá? Realmente o diabético jovem, quando ele começa a ter problema nos olhos, ele tem que ficar muito preocupado, porque o diabético jovem ele tem um desenvolver dos problemas dos olhos relacionados ao diabetes muito mais rápido do que uma pessoa que tem mais idade. Por outro lado, a pessoa que descobre que tem diabetes mais velha, ela começa a ter o problema que é o seguinte: geralmente ela não sabe exatamente qual é o dia que começou o problema. Explica melhor esse primeiro dia, como que a pessoa, o diabético mais jovem, ele vai perceber qual é o sintoma, por exemplo, que ele pode... Ele começa às vezes a ter sudorese, começa a ir muito no banheiro para urinar, Tem algum problema de visão? Ele sente a visão turva? Ele pode sentir oscilar, mas a visão em si não é o que muda no primeiro momento que ele descobre que é diabético. Na verdade, o diabetes, a gente sabe o seguinte, na maioria das vezes, tá, um paciente muito bem controlado de diabetes, ele só vai começar a ter alguma alteração visual um pouco mais pronunciada, no mínimo depois de 10 anos que ele descobriu que tem diabetes. O problema mora aí, é que o diabético jovem, ele sabe o dia que começou e o médico sabe, olha, tudo bem, você tem diabetes há 5 anos, então provavelmente não vai ter nenhum problema grave nos próximos anos, mas a gente vai ficando de olho. O problema é que quem é mais velho, ou seja, diabetes tipo 2, a gente não sabe quando começou o diabetes dele, ou seja, um dia ele fez um exame de glicemia e um dia ele descobriu que ele estava diabético, mas ele podia estar diabético já há 10 anos. Ou seja, quando a pessoa descobre que é diabético depois dos 30 anos de idade, na verdade começa a ser necessário um exame de fundo de olho, tá? Ou mapeamento de retina ou retinografia. Por quê? Porque ele já pode ter problemas no fundo de olho, que são silenciosos, ou seja, o diabetes, o problema dele é que o que ele causa no fundo de olho, o paciente só vai sentir alguma coisa na hora que o problema já está muito grave. Então ele é acumulativo, ele vai se acumulando ao longo dos anos. Ele vai ali comendo pelas beiradas, ele é silencioso. Então, ou seja, na hora que cai a visão por algum motivo, ou seja, que o paciente sente que a visão ficou embaçada, a coisa já está muito andada, ou seja, não é uma coisa mais inicial, já é um processo que já está bem avançado. Então, assim, o diabético que já é mais velho, ele precisa, na hora que descobrir o diabetes, procurar um oftalmologista e fazer um exame de fundo de olho. Porque essa é a chance que ele tem de ainda conseguir pegar o problema mais cedo, mesmo que ele não sinta nada, tá? Bom, e se ele já começou a sentir alguma coisa? Bom, aí já começa a ser um pouco mais problemático. Por quê? Porque se ele começou a sentir alguma coisa, já tem algum problema de fato, ou seja, o fundo de olho já começou a sofrer lesões. Às vezes são lesões que são hemorrágicas, são pequenas hemorragias na retina, às vezes são grandes hemorragias, e às vezes são regiões com uma má circulação, que levam a uma coisa que a gente chama edema macular. O edema macular ele é o primeiro problema que faz a visão cair no paciente. Geralmente essas hemorragias pequenininhas, elas não causam queda de visão, mas o inchaço no fundo de olho por causa da circulação ser ruim, e isso é uma das coisas que o diabetes causa, faz com que a visão vá caindo. Tá? Então a primeira coisa que o paciente geralmente sente, diabético, a primeira coisa que faz ele perder visão é esse inchaço. Bom, e desculpa te interromper, esse sintoma, ele é visível? Uma outra pessoa consegue ver? Ou ele, por exemplo, no fundo do olho, nessa parte branca que nós temos no olho, ela tem uma irritabilidade maior, o olho fica vermelho? Não, o problema é que tudo isso acontece lá para dentro do olho. Então ninguém está olhando externamente e vê. E outra coisa que também o diabetes provoca, vai acelerar o processo de catarata. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem uma tendência a ter catarata muito mais cedo do que um paciente que não tem. Tá? Lógico, tem uma série de outros fatores, mas enfim. O diabetes, com certeza, ele acelera o aparecimento da catarata. A catarata é reversível, ótimo, opera e fica bom. O problema é que o problema no fundo do olho nem sempre é. Então, o que ele vai notar? Geralmente ele vai sentir que ele não está mais enxergando o que ele enxergava. Tá? E geralmente ele procura o médico, o oftalmologista, doutor, acho que eu estou precisando de um óculos novo. Mas daí não é o óculos o problema é mais fundo, literalmente. É no fundo do olho. Tá? Então o que acontece? Quando chega nessa fase, tem algumas coisas que pode se fazer. Dependendo do problema, você vai fazer aplicações de laser. Essas aplicações de laser elas vão cauterizar lugares onde tem sangramentos e vazamentos. Mesmo assim, o que acontece? Se esse vazamento ficar na região mais nobre da visão,
Você não pode simplesmente ir lá e cauterizar isso daí. E essa região, para o nosso telespectador, qual é a região mais nobre da visão? Não, a região mais nobre da visão é o fundo do olho, mas tem uma região chamada mácula. Perfeito. A mácula é responsável por 90% da visão. Então, se você tem algum problema nessa região e ela é pequenininha, na verdade ela compreende 10% da retina inteira, do fundo de olho inteiro, mas é responsável por 90% da visão. Ou seja, se você perde essa visão, na verdade você vai ficar com 10% de visão no final das contas. Então, assim, é grave por causa disso, porque é uma região pequenininha, qualquer coisinha dificulta a visão. Bom, o tratamento pode ser com laser, mas como é uma região que tem muita retina com fotorreceptor é o que faz enxergar. Se você fizer laser nessa região, você queima a visão. Ou seja, ao invés de ajudar, você atrapalha. Então, você não pode fazer nada disso. Dr. Gustavo, eu tenho que fazer um rápido intervalo. Na volta, Dr. Gustavo Grottoni continua explicando os reflexos da diabetes na visão. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Santa Casa, você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o médico oftalmologista Gustavo Grottoni. Gustavo Grottoni estava falando dos males causados pela diabetes na nossa visão. No segundo bloco, vamos continuar falando desse problema. A gente falou, você falou do tratamento. A gente pode continuar o tratamento? Tem o final desse tratamento aí? Tem. Guto, assim, até pouco tempo atrás não existia muito como reverter esse inchaço.
E os pacientes, mesmo você controlando com laser a parte pior da doença, perdiam uma boa parte da visão por causa desse inchaço. Então, assim, hoje o tratamento basicamente desse inchaço, em alguns casos muito excepcionais, você pode tentar fazer um laser mais focalizado em alguma área específica. Mas quando o problema é muito difuso, e normalmente é difuso, o tratamento hoje é com algumas injeções de algumas medicações. Essas medicações elas são feitas localizadas nos olhos, com anestesia, tá? E elas fazem duas coisas, elas melhoram a circulação do olho, e tem um outro remédio que chama Ozurdex, que é mais novo, que ele desincha a região nobre da visão. Então você tem uma medicação que ajuda a melhorar a circulação, e tem uma outra medicação que ajuda a desinchar o que já está ficando meio ruim. Então é como se fosse uma esponja que você coloca ali para tirar o que está te sobrando de água. Então essas duas medicações em conjunto, elas conseguem com que pacientes que já estavam perdendo a visão, por exemplo, pacientes às vezes com 25% da visão só já por causa do problema, muitas vezes conseguem recuperar para níveis próximos do que é a normalidade. Tá? Em casos que são mais graves, em que você tem já a doença mais avançada no fundo de olho, você tem também cirurgias que podem fazer uma limpeza do que tiver de sangramento, e tem algumas cirurgias que você consegue melhorar algumas regiões do fundo de olho que estão todas repuxadas por pequenas fibroses. Isso também faz com que a pessoa mantenha a visão. Lógico, quanto mais grave, mais difícil você melhorar muita coisa. Mas você consegue ainda dar uma preservada na visão do paciente. E tudo vai depender do tempo em que essa diabetes foi descoberta e Sim. como que a doença está instalada. E fundamentalmente, né, também vai muito da autoestima do paciente em saber que ele tem que se tratar do diabetes, porque o diabetes é a base de tudo, né? E não adianta ele jogar a responsabilidade totalmente para o tratamento que o médico vai fazer na vista dele. Então não adianta o paciente achar que eu vou dar lá um monte de injeção que vai melhorar e que ele pode continuar comendo de uma maneira desregrada. Realmente, infelizmente, isso a gente vê na prática. A maioria dos diabéticos não tem uma orientação nutricional do que é certo e o que é errado comer. Então eu cansei de ver paciente que você fala... Ah, mas o diabetes está descontrolado? Ah, tá, doutor, não consigo controlar. Mas espera um pouquinho, o que você come? Você come bolo? Como? Ah, você come massa? Como? Come batata? Como? Come arroz? Como? Não, mas você não sabia que você não podia... Não, achei que só não podia comer doce. Então, assim... A desinformação também é uma das causas principais. E a outra é aquela coisa, né? O cara está lá 70 anos de vida e está acostumado a comer as coisas que ele come e não quer deixar de comer aquilo... Ele não muda os hábitos dele, mas é aquela história. Enquanto não mudar os hábitos e controlar, começar a fazer seu exercício, dar suas caminhadas, são coisas relativamente simples, entendeu? Realmente que fazem uma grande diferença. Faz uma total diferença. Tem um paciente meu que só de começar a dar uma caminhada, emagreceu 10, 15 quilos, a diabetes melhorou, enfim. E, consequentemente, também a questão nos olhos... Sim, ficou mais controlado. Então, assim, esse é um aspecto da doença que realmente a autoestima e o autocontrole fazem toda a diferença. Aí que está o milagre, então. O milagre é... Cuidado, o milagre é você mesmo se cuidar, entendeu? Cuidar do corpo e realmente entender que o corpo ele é finito, a saúde ela é finita. Se você não cuidar, um dia acaba, né? É até importante você falar isso, porque pequenos gestos minimizam um problema. Sim. Então, se essa pessoa tiver uma reeducação alimentar, for disciplinada na comida, fizer os exercícios e o acompanhamento com o medicamento e seguindo as orientações médicas, ela vai ter uma vida inclusive boa. Muito menos medicamento, né? Se você conseguir controlar a parte nutricional e também a parte realmente de educação física, né, de exercício físico, o número de medicamentos que você precisa é muito menor, né? Então é questão de querer se ajudar. Bom, aí você tem também outra doença que também é silenciosa, que também causa uma série de problemas e geralmente quando o problema aparece também é grave, que é a hipertensão arterial sistêmica, ou vulgo pressão alta, tá? Então assim, a pressão alta, qual que é o problema maior para a visão? A pressão alta, muito alta durante muito tempo, vai causando uma série de estreitamentos e afinamentos lá no fundo de olho das veias e das artérias. Ou seja, todas as artérias, toda a nutrição do fundo de olho começa a ser comprometida. Em alguns casos, né, acontece inclusive de entupir algumas veias e também algumas artérias.
E esse tipo de entupimento é muito rápido, assim, da noite para o dia o paciente fala, doutor, eu fui dormir, quando acordei eu não estava enxergando mais nada. E perde, zera, fica em alguns turva. casos pode zerar, em alguns casos pode ficar muito turvo. E assim, de novo, também para esse tipo de problema, existem alguns lasers, mas o problema básico também é o inchaço muito grande do fundo de olho. Então o inchaço do fundo de olho a gente trata com remédios injetados da mesma maneira que no diabético. Só que também é grave, porque às vezes dependendo da extensão que foi a coisa, por mais que o remédio faça algum efeito, o nível de sequela não vai ser pequeno. Então controlar a pressão é importantíssimo, tá? Porque eu já cheguei a ter paciente que eu olhei no fundo do olho e estava vindo para exame de rotina, mas por algum motivo eu dei uma olhadinha com uma lente, achei melhor dilatar o fundo de olho, e o camarada não sabia nem que era hipertenso, estava com 21/12 de pressão. Ali na consulta. Ou seja, na verdade um paciente desse era para ir para o pronto-socorro para ser internado, porque podia ter um infarto a qualquer momento, um derrame. E no fundo de olho eu acabei vendo alguns sinais que mostravam que ele estava com uma pressão altíssima. Tá? Então assim, mais uma vez, a hipertensão arterial está totalmente ligada à obesidade, à alimentação, falta de exercício, estilo de vida. Então assim, mais uma vez, quem tem que cuidar disso daí é o próprio paciente. Tá? Existem algumas outras doenças, por exemplo, existe uma doença que é a degeneração macular, que ela está ligada também a estilo de vida, a, por exemplo, pessoas que não cuidam, por exemplo, dos olhos, evitando ficar sem óculos escuro e toda hora estão em lugar que tem muito sol. Vão à praia e deitam, fecham os olhos e ficam... Ou às vezes nem deitam, às vezes são pessoas que, por exemplo, trabalham na rua o dia inteiro. Certo. E assim, só quem trabalha na rua está no sol o dia inteiro, ou seja, precisa de um óculos, alguma coisa assim. Os olhos também precisam de proteção. Não, sim, porque essa exposição solar ela causa danos que ao longo do tempo vão se apresentando de maneiras distintas, tá? Então assim, pessoas mais idosas que nunca cuidaram dessa parte de proteger os olhos, pessoas que são tabagistas, ou seja, fumantes, também começam a ter alguns problemas que levam a essa doença que é a degeneração macular. A degeneração macular hoje é a doença que mais deixa a gente com visão ruim no hemisfério norte. Ou seja, os países desenvolvidos que têm pessoas que vivem mais, né? Hoje o principal problema de visão depois dos 70 anos de idade é essa doença chamada degeneração macular. Aqui no Brasil, como a nossa população está chegando além dos 65, 70 anos, né? Nem sempre bem, que nem a gente conversou, muitas doenças, com muitas sequelas, mas está chegando, né? Cada vez mais a gente tem um boom aí de casos de degeneração macular. É uma doença que também afeta o fundo de olho e também afeta essa região nobre da visão. E é uma doença que também começa a ter uma série de vazamentos no fundo de olho. O tratamento, de novo, são com essas injeções preferencialmente. Só que também o problema tem que ser diagnosticado cedo. É muito comum os pacientes chegarem normalmente na clínica ou mesmo aqui na Santa Casa, no hospital, e um olho já está completamente comprometido pela doença, ou seja, já é sequela, já não tem mais o que fazer, e o outro olho já está com o início da doença também no outro olho. Ou seja, é muito comum, né, e isso é uma coisa que eu oriento todo paciente acima dos 65 anos de idade. Façam do mesmo jeito que as mulheres fazem aquele autoexame da mama, né, no banho. A gente consegue com os olhos... Então, faz um autoexame dos olhos toda semana, pega um batente de porta, pega alguma coisa que você saiba que seja reta, ou pega alguma tabelinha que seja quadriculada, alguma coisa assim, tipo aquele papel que tem de engenheiro que gosta de fazer projetos, que é todo quadriculadinho. Pega uma coisa que seja retinha, que tenha referências retas, fecha um olho, olha lá, fecha o outro olho e olha lá. Você começar a ver que tem manchas que estão ficando sempre no mesmo lugar, ou seja, não é uma mancha que você vê se mexendo, que isso é aquela mosca volante, mas é uma mancha fixa. Então, ou seja, você olha no papel e sempre está na mesma posição. É uma mancha escura, semelhante à do flash, quando aquele olhar... Fica uma mancha escura, como se você tivesse ficado muito tempo olhando para uma lâmpada, quando você tira, você vê uma mancha escura na forma da lâmpada, mas você vai ver numa forma, sei lá, redonda. Tá? Ou... se você não vê essa mancha, mas se você começar a ver que tem alguma região do papel ou do batente da porta que está com distorção, está formando uma barriguinha, ou a reta está ficando meio encurvada, isso pode ser um sinal precoce de que você está tendo algum problema.
Então, se você testar isso semanalmente, após os 65 anos de idade, e notar que tem alguma diferença e for para um atendimento, seja na rede do convênio, ou seja, realmente no atendimento público, mas enfim, que alguém vai te examinar, consegue detectar o problema numa fase precoce, que se tratar, tem uma chance grande, primeiro, quanto antes trata, menos sequela fica. E quanto antes trata, tem uma chance maior do tratamento ser eficaz. Esse tratamento, por uma dele, que não é um tratamento curto, é um tratamento longo. É um tratamento que dura 2 anos. É um tratamento que você começa, faz algumas aplicações para tentar driblar o problema e tem que seguir. Porque é um problema que tem recaídas. Então, você tem que fazer uma manutenção. Tem que fazer uma manutenção, por quê? Durante esses 2 anos que é a história natural da doença, ou seja, se eu tratar ou se eu não tratar, a doença vai durar 2 anos. A diferença é que se eu tratar, a sequela vai ser pequena. E se eu não tratar, a perda de visão é total. E é certa. É certa, entendeu? Então, na verdade, o que a gente faz? Em 2 anos tratando e observando, a gente deixa com que a cicatrização fique pequenininha e não tenha uma cicatriz muito grande para contar a história. Se não fizer nada, vai ficar uma cicatriz enorme que vai danificar toda a visão. Esse tratamento, como eu disse, é um tratamento que dura 2 anos, precisa de exames mensais, porque de uma hora para outra eu posso detectar que teve algum problema e precisar repicar esse tratamento. Ou seja, eu fiz 3 aplicações da injeção iniciais e pode ser que eu precise de outras injeções ao longo desses 2 anos. Em média, são 8 a 9 injeções ao longo dos 2 anos. Né? Isso é um problema de saúde pública enorme, porque a tendência desse tipo de problema é aumentar. Porque a população... dificilmente vai diminuir o número de pessoas. Então, assim, uma das maneiras de prevenir é justamente com hábitos bons. Eu tenho um médico de São Paulo, o Dr. Walter Takahashi, que é o chefe do setor de retina da USP, e a gente sempre conversando, ele sempre fala uma coisa interessante, né? Porque hoje existem uma série de complexos vitamínicos para isso. Então, existem vitaminas próprias para a visão, tá? E realmente são interessantes, porque tem coisas que se você quiser comer, né, você tem que comer um balde de salada todo dia, né? A vitamina ela vai... Mas o recado que vai para o pessoal é o seguinte: quanto mais colorida for sua alimentação, mais saudável será a sua alimentação, e isso reflete na sua visão. Então, quanto mais legumes, verduras, coisas coloridas você estiver ingerindo, provavelmente você vai estar protegendo melhor os seus olhos. Você voltará mais vezes aqui, porque o assunto é farto. Sim. E a prevenção é sempre o melhor remédio. Santa Casa e você volta na semana que vem. Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes,
Há 5 décadas, investimos